Só que o passado explica o nosso presente, mas ele não pode explicar o nosso futuro. Caso contrário, destino. Não é questão de destino, não é inevitável, é uma questão de escolha. E a partir daí ele escolheu se tornar autor da sua própria história. Quais são os 3 principais conselhos? Aqui na plateia tem só empreendedores. Na internet tem todo tipo de gente nos escutando, todo tipo de profissão, todo tipo de faturamentos, né? Todo tipo de pensamentos. Mas quais são os 3 principais conselhos para uma pessoa que quer manter a saúde mental, para poder continuar empreendendo, para ter uma família mais harmoniosa, saudável? 3 principais conselhos para a saúde mental. Em primeiro lugar, é muito importante nós sabermos que a psiquiatria clássica e a psicologia, elas tomaram um caminho que não foi tão adequado por focar excessivamente no tratamento, enquanto que a melhor medicina é a preventiva. Você está pedindo para mim quais são as ferramentas mais importantes para produzir a saúde mental e prevenir transtornos emocionais. E eu tenho gastado décadas pensando sobre isso. E você falou sobre Cristo. De fato, os alunos deles tinham gravíssimos problemas. Foi um risco enorme ele escolher um tipo de jovens que só lhe davam dor de cabeça. Poderia não funcionar. Colocar um projeto que você tem nas mãos de jovens desqualificados, radicais, polarizados. Por exemplo, Pedro era hiperativo, tenso e ansioso, necessidade neurótica de poder. Tomé era paranoico, acreditava na teoria da conspiração, não confiava em nada e em ninguém. Mateus era corrupto, se fosse nos tempos da Lava Jato, talvez seria pego. João, ele tinha uma personalidade bipolar. E ele era o filhinho da mamãe. A mãe dele foi chegar para o mestre: olha, no teu reino, política, ela acreditava, por favor, deixa um filho meu ser o ministro da economia sentado do teu lado direito e outro ministro da justiça. Imagine, olha que turma que ele escolheu. Eles nem tiveram coragem de eles pedirem esse cargo para o professor dos professores. E o melhor deles era Judas Iscariote, o mais dosado, o mais sereno, o mais culto da tribo de Zelote, e o que tinha mais vocação social e que não colocava seu mestre em situações complicadas. Mas ele tinha o mais grave defeito: ele não era transparente. E quem não é transparente leva para o seu túmulo os seus conflitos. Gravem isso, nunca se esqueçam. As pessoas não mudam, não se reinventam, não porque não têm capacidade, mas porque o seu eu não enxerga as suas loucuras, não reconhece seus erros. Como na política. Olha na política, os partidos raramente fazem uma autocrítica. Nós erramos. As pessoas raramente falam assim: eu tive uma atitude inadequada, eu me arrependi por isso, por aquilo. Tem pessoas até que dizem: eu não me arrependo nada na minha vida. Quem não arrepende nada na sua vida é uma criança, é imaturo, nunca vai ser um grande líder, nem de si mesmo, entendeu? Bom, mas o mestre dos mestres trabalhou ferramentas de gestão de emoção. Depois eu posso abordar com vocês sobre isso, se vocês se interessarem. Agora, quais são as ferramentas de gestão de emoção para produzir saúde emocional e prevenir transtornos psíquicos nas famílias, nas relações entre colaboradores, numa empresa, nas relações sociais? Número 1, mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Quem é um apontador de falhas, quem é um criticista, está apto para conviver com máquinas, apto para consertar máquinas, mas não para formar mentes brilhantes. Nossa espécie, ela tem baixo nível de viabilidade. Ela sempre promoveu guerras, sempre promoveu exclusões, sempre promoveu radicalismo em toda a história. Não é casuística brasileira, é casuística da jornada da humanidade. Porque além do eu, tem os 4 copilotos que podem sequestrar o eu e impedi-lo de ser livre. E nesse sequestro, nós acabamos ficando viciados em observar erros das pessoas, até um verbo que ele ou ela produz de maneira inadequada, e você sabe que errou o verbo porque a conjugação foi errática.
e nós apontamos o erro. Mas quando as pessoas acertam, os pais não aplaudem, os colaboradores, os executivos não exaltam, não promovem a emocionalidade, não entendem que há um biógrafo do cérebro chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, que eu também tive o privilégio de descobrir e descrever. É um biógrafo no teu cérebro que não escolhe o que você vai registrar. Ele registra tudo e registra em destaque aquilo que tem mais alto volume de tensão. Então, quando você aponta um erro, gera angústia, ansiedade, sentimento de invasão de privacidade, e o biógrafo do cérebro registra você de maneira distorcida. Então, mais de 90% das correções que executivos fazem para com colaboradores, pais com os filhos, professores com os alunos e casais entre si, os pioram, porque invade privacidade, reiteram, porque gera angústia, gera ansiedade, e a janela que é registrado, o arquivo que é registrado não patrocina a autocrítica, a autoconsciência, a autonomia, mas ao contrário, registra distorsivamente que você foi indelicado, você foi um invasor, você teve uma atitude deselegante e violenta. Bom, então mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos é fundamental. Observe pequenos comportamentos que passam despercebidos e aplaudam. Parabéns, filho, ou parabéns, esposa, você é incrível, ou parabéns, colaborador, você foi notável. Quando você tira a pessoa no anonimato para o estrelato, isso vale mais do que 1 milhão de likes. Isso muda tudo, tá? Porque você é registrado de maneira nobre. Em segundo lugar, nunca corrija alguém antes de exaltar quem erra. Nunca corrija um erro antes de exaltar quem erra. Certa vez estava dando treinamento para a cúpula da Polícia Federal. E a Polícia Federal brasileira, não sei se vocês sabem, é uma das melhores polícias do mundo, tá? Tem menos de 15 mil membros na corporação para política de fronteiras, portos, aeroportos, corrupção, tráfico de drogas, enfim, é uma corporação muito pequena, embora muito inteligente, para grande responsabilidade. Só o FBI americano tem mais de 60 mil membros para política interna, sabe, tráfico e assim por diante. Imagina a responsabilidade dos nossos profissionais da Polícia Federal. Então eu já tive a oportunidade de dar vários treinamentos, e num deles eu disse: como é que você desarma uma pessoa? Alguém está apontando uma arma para você. Como é que você o faz para desarmá-lo? Ou pelo menos, quais são as melhores chances de você, que não está também com uma arma apontando para o criminoso, o agressor. Você está desarmado e ele está armado e está propenso a atirar. Como é que vocês fariam? Eu descobri, entre várias síndromes, a síndrome do pensamento acelerado e também a síndrome predador-presa, além da síndrome tri-hiper e outras síndromes. A síndrome predador-presa é muito interessante, porque quando você é ofendido, rejeitado, criticado, no exato momento em que ocorre, detona o gatilho, abre uma janela killer, o volume de tensão faz com que haja ausência de foco, foco ou hiperfoco. Vocês já aprenderam? Hiperfoco. Naquele momento, quando há hiperfoco, a pessoa não raciocina, e você também não está raciocinando. Mas se o teu eu for o gestor da emoção, você vai exaltar quem erra no exato momento em que ele está errando, para você não ser um invasor, para você retirá-lo das fronteiras inconscientes da janela killer. Então você deve surpreender quem te agride, para que ele possa desarmar por dentro, depois desarmar a arma física. Eu dei um exemplo. Certa vez entrou no meu consultório uma pessoa que empunhou uma arma. Ele bateu a porta, fechou e apontou para mim e disse: eu mato quem passar pelo meu caminho e mato até meus filhos, se for necessário. Mas por que ele fez isso? Porque ele era um misógino, era um agressor, ele asfixiava sua esposa, e ela começou a fazer um tratamento às escondidas, melhorou muito, se tornou protagonista, mais saúde emocional, mais líder de si mesmo, e começou a sair das raias daquele carrasco. Ia pedir o divórcio. Bom, ele descobriu o que estava acontecendo, acompanhou na surdina, percebeu que saiu do meu consultório e apontou a arma para mim.
Qual a atitude que vocês deveriam ter naquele momento para não ser alvejado? O risco era altíssimo. Eu olhei para ele e eu sabia desses mecanismos, porque eu sou construtor da teoria da inteligência multifocal, do programa de gestão da emoção, e eu exaltei aquele homem. Como é que pode uma pessoa tão inteligente precisar de uma arma para expressar suas ideias? Porque se eu me intimidasse, ele era o predador e eu a presa, ele atirava. E se eu se tornasse arrogante, eu era o predador, ele a presa, ele atirava. Em qualquer circunstância, a não ser que eu tocasse profundamente a emocionalidade dele para romper as fronteiras do hiperfoco. E disse também: como é que pode não apenas uma pessoa inteligente como o Senhor precisar de uma arma para expressar suas ideias, mas eu aqui me sentirei honrado em conhecer a história, a jornada deste homem que impõe essa arma, seus sonhos, os seus pesadelos. Eu não te ouvirei como alguém que vai te julgar, mas como alguém que quer conhecer profundamente o que está por detrás desse ser humano que está angustiado empunhando essa arma. Por favor, estou aqui para te ouvir sem nenhum pré-julgamento. Sabe o que aconteceu? Aquele homem, sem perceber, detonou o gatilho, nuvens de gatilho, abriu janelas light, porque eu não o condenei, janelas saudáveis, relaxou e desabou em lágrimas. E a partir daí eu comecei a tratar dele, tratar da esposa, fiz terapia de casal, e ele deu um salto sem precedente. Ele era um alemão, os pais passaram por muitas atrocidades no passado e ele era vítima do seu passado. Só que o passado explica o nosso presente, mas ele não pode explicar o nosso futuro. Caso contrário, destino não é questão de destino, não é inevitável, é uma questão de escolha. E a partir daí ele escolheu se tornar autor da sua própria história. Uau!